Sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou a Anaísa Adrianopoulos e hoje vamos falar sobre a depressão pós-parto. É um tema super importante e muito relevante aqui na sociedade moçambicana e no mundo todo. Temos aqui a doutora Lígia, que vai partilhar um pouco da sua sabedoria. Bem-vinda, doutora Lígia. Olá, Anaís, obrigada. Pode apresentar-se brevemente? Posso, tu já fizeste uma parte da apresentação, mas eu continuo. Meu nome é Lígia Pereira, eu sou psicóloga e nos últimos anos tenho-me dedicado um pouquinho mais à área da psicologia durante a maternidade, durante o puerpério, para ser mais específica. Doutora, podemos já entrar no tema e começar logo por definir o que é a depressão pós-parto. Ok, a depressão pós-parto é um transtorno mental que se desenvolve a partir de, ou melhor, os sintomas podem começar depois de algumas semanas após o parto, umas 2, 3 semanas depois do parto, mais ou menos em até 4 semanas, mas basicamente é um transtorno mental que é mais comum do que a gente imagina, então tem uma prevalência um pouco alta. Em alguns países, até como o Brasil, por exemplo, estima-se que 1 em cada 4 mulheres pode ou tem depressão pós-parto. Certo. E em relação a este tema, a doutora sendo uma profissional aqui na nossa sociedade, é algo que realmente tem visto que há prevalência aqui na cidade, porque Muito. na cidade falo de Maputo, né, porque estamos aqui, mas porque há pessoas que realmente pensam que isso aqui não é tão comum. comum, exatamente. Mas é bastante comum. Inclusive tens muitos casos de muitas mães que estão a passar por depressão pós-parto e não sabem. Não chegam a ser diagnosticadas, não chegam a fazer um tratamento, justamente por causa disso, porque muita gente acredita que não existe ou que não é tão grave, então não sabe sequer reconhecer os sinais, os sintomas de uma depressão pós-parto, mas é bastante comum mesmo. Sim. E também para quem está um pouco familiarizado com este tema, sabemos que temos os baby blues e temos a depressão pós-parto. Poderia diferenciar? Exatamente, eu ia mesmo falar sobre isso na definição, mas preferi deixar para seguir porque é um dos mitos em torno da depressão pós-parto. Muita gente acha que depressão pós-parto e os baby blues são a mesma coisa, mas não são. Os baby blues, também chamados às vezes de tristeza puerperal, normalmente acontecem nas primeiras 48 a 72 horas e podem durar até 1, 2 semanas depois do parto. Mas é um quadro muito mais leve do que a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, pelo contrário, muitas vezes até aparece um pouco mais tarde e pode se estender por meses a fio depois do bebê nascer. Sim. O baby blues normalmente também pode ser por causa das hormonas, Exatamente. daquele primeiro choque, porque é um pequeno trauma, o parto. Não só o trauma, mas também a questão hormonal, como tu mencionaste, que as mulheres sofrem há uma avalanche de hormonas durante a gravidez e logo depois do parto tens uma queda muito brusca dessas mesmas hormonas. E isso tudo confunde o sistema, inclusive o humor, né? A forma como nós nos sentimos. Então, acabamos por ter muitas oscilações a nível emocional também, não só a nível físico. Sim. E quais seriam especificamente as características da depressão pós-parto para podermos perceber? A doutora falou um pouco também do tempo, né? Que é importante, mas quais seriam as outras características? Ok, se formos pensar a nível físico, por exemplo, muita sonolência, muita dificuldade em dormir, insônia mesmo, até quando o bebê está a dormir, a gente ouve muitas vezes, dorme quando o bebê dorme. E a mulher que está em depressão pós-parto tem muita dificuldade, às vezes, em dormir, muita falta de energia, um cansaço, uma sonolência, uma exaustão, uma sensação de exaustão muito extrema, irritabilidade, ansiedade, choro fácil, perda de apetite, perda de peso,
isso tudo pode acontecer a nível físico. A nível emocional, aliás, falei de um que é a nível emocional, que é a irritabilidade. Sim. Irritabilidade e tristeza, ansiedade, medo de ficar sozinha com o bebê. Muitas mães têm medo da ideia de ficarem sozinhas e de ficarem sozinhas com os bebés, porque também podem ter pensamentos intrusivos em relação a fazerem mal aos bebés, Sim. ou fazerem mal a si mesmas. Que mais? Falta de vontade de autocuidado, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de se arranjar. E quando digo arranjar, não estamos a falar de... Estamos a falar Sim. daqueles cuidados básicos de higiene. Sim. A mãe fica sem vontade de fazer absolutamente nada. Pode existir uma rejeição muito grande em relação a ter contato e interação com o bebê. Apatia, aquela mãe que não reage ao choro do bebê, o bebê chora tempos a fio e a mãe não reage, não vai lá, não vai atender. Que mais? Dificuldade em atender as outras necessidades do bebê. Imagina, sei lá, trocar a fralda, dar de comer. Então, tudo que tem a ver com cuidados primários da criança também ficam muito afetados. Sim. Então, acho que é essencialmente isso. Sim. E quais são os mitos que podem ser associados à depressão pós-parto? Ouvimos muitas vezes, primeiro, o estigma, né? Que é Chile, que é porque, Exatamente. pronto, é preguiçosa, a mãe é preguiçosa, é dramática, mas temos também alguns mitos. Eu até fiz uma lista deles, tantos que eles são. Então, queria que explicasse um pouco e deixasse aqui. Ok, acho que o primeiro de todos eles é o que tu já mencionaste, Sim. que é a pouca importância que se dá, né? Acharmos que não é tão grave, que é só uma fase, vai passar. Por isso é que eu disse que é muito importante a gente fazer a diferença dos baby blues com a depressão pós-parto, porque os baby blues normalmente desaparecem por si só. Sim, realmente uma fase, são só alguns dias, 1-2 semanas. A depressão pós-parto não, ela instala-se e ela fica. Então o primeiro e o maior de todos os mitos é esse, é a gente achar que não é grave, que é algo que vai passar sozinho, sem tratamento, que basta a mulher dormir e descansar que desaparece. Qual é outro mito que se fala muito? Que só acontece com pessoas que estão com recursos financeiros baixos. Que mais? Que quer dizer, por exemplo, muita gente acha que a mulher que está em depressão pós-parto não ama o seu bebê. Muito pelo contrário, porque uma das coisas que acontece é justamente gerar um sentimento de culpa. Justamente porque a mulher tem esse afeto, tem essa ligação com o bebê, não consegue responder e sente culpa, né? Então, uma mulher que está em depressão pós-parto ama o seu bebê, né? Mas está ali a passar por um momento em que ela simplesmente não consegue sair daquele estado de tristeza profunda e absoluta em que ela se encontra. Outro mito que existe é de que a mulher em depressão pós-parto não pode tomar medicação enquanto está a amamentar. Já foi provado com vários estudos durante estes últimos anos em que se estudou e se falou mais sobre a depressão pós-parto, que a medicação não interfere com a amamentação, porque a carga, vamos dizer assim, né? A dosagem que pode passar no leite materno é muito, muito pequena. De qualquer forma, essa medicação deve ser feita em conjunto por uma equipa multidisciplinar, né? O psiquiatra, o obstetra, o pediatra da criança. Então, todo mundo deve participar dessa decisão e deve ser tomado em consenso, em conjunto, né? Mas a mulher que está em depressão pós-parto pode sim ser medicada e continuar a amamentar. Outro mito que existe é de que se a pessoa tiver depressão pós-parto uma vez, então quer dizer que todas as outras gravidezes também vai ter. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada gravidez é uma gravidez. Acho que esses são os principais. Os principais, sim. Em relação à questão do reconhecimento precoce, qual é a sua importância? Nós sabemos que a maior parte, para não dizer todas, as doenças, todos os problemas de saúde
mais fácil é tratá-los quanto mais cedo o reconhecer-se que há um problema, mais fácil é tratar. Isso. É a mesma coisa com a depressão pós-parto? É. Quanto mais precoce for a intervenção, melhor. Okay. Porque, como eu disse, a depressão pós-parto pode se arrastar por meses. Então, se ela não for tratada atempadamente, quer dizer que a mulher pode ficar nesse estado por muito mais tempo e desenvolver alguma condição crônica. Certo. Até pode desembocar numa depressão crônica. Sim. Porque, na verdade, a depressão pós-parto, o único diferencial que ela tem em relação à depressão como si, é só o tempo em que ela acontece, é o momento em que ela acontece. Sim. Mas é uma depressão, essencialmente Certo. é uma depressão. Então, quanto mais cedo a gente começar a tratar e a cuidar dela, mais chance nós temos de que ela consiga se recuperar e voltar à sua vida normal. É como a tal bolinha de neve que vai rolando pela montanha e fica uma avalanche. Exatamente. Vamos acumulando todas as coisas e é certo que também em casos mais graves já há suicídio, né? Há risco de suicídio. Sim. E é uma questão que realmente tem que se trazer à superfície porque as pessoas realmente não ligam. Não ligam, exatamente. E acham que, é como eu estava a dizer, muita gente acha que a depressão pós-parto é somente relacionada à questão da gravidez em si, então não dão importância que ela merece porque acham que é momentâneo, que tal como a gravidez passou, a depressão pós-parto também eventualmente vai passar sozinha. E não é isso, né? Como eu disse, aquilo pode se instalar e pode perdurar por muito, 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 muito tempo. Sim. Né? Ou a pessoa pode reprimir e depois no futuro surgir de uma forma pior. Tu até disseste uma coisa interessante agora que foi em relação ao suicídio, porque tal como uma depressão normal, como eu já disse, porque é uma depressão normal na verdade, ela pode eventualmente desembocar num suicídio, ela pode levar a pessoa até esse extremo. E há uma outra condição que também pode acontecer no mesmo período que se chama psicose pós-parto, em que aí sim a mulher já apresenta provavelmente um risco para a segurança física dela, da criança. Então é preciso estar muito atento a essas variações todas. Exatamente, porque sei também que durante a psicose a paciente pode ter alucinações. Exatamente, pode entrar em surto. Pode entrar em surto e às vezes até pode resultar é um homicídio, alguma coisa assim. Sim, pode efetivamente acabar por fazer mal ao bebê, ou a ela mesma. A ela mesma, exatamente. Quais seriam os fatores de risco que aumentam a probabilidade de uma depressão pós-parto desenvolver? Sabemos que nem todas as mulheres que têm parto desenvolvem uma depressão pós-parto, mas que o número de mulheres tem estado a aumentar, posso assim dizer, ou temos tido mais conhecimento acerca de casos. Exato. Okay. Então, quais seriam... Fatores de risco. Ter um quadro de depressão, ter um historial de depressão prévio, é por si só um fator de risco. Pode ser um quadro de depressão, pode ser um quadro de outro tipo de transtorno de humor. Então, ter alguma condição prévia é um fator de risco. Que mais? Viver algum evento traumático durante a gravidez. Por exemplo, há um caso de uma mulher que durante a gravidez, quase no fim da gravidez, perdeu o pai. Então, isso refletiu-se depois na depressão pós-parto que ela desenvolveu depois do filho dela nascer. Então, viver um evento traumático durante a gravidez é uma condição de risco. Ter níveis hormonais, ter já algum desequilíbrio a nível hormonal antes da gravidez também. É por isso que muitos obstetras normalmente pedem que as pacientes, que as gestantes façam exames, check-ups de testes hormonais. Ou quando a paciente quer engravidar, normalmente os obstetras pedem esse teste para poderem ver se as hormonas estão todas reguladas, porque se não estiverem e a mulher entrar em quadro de gravidez, pode depois desembocar numa depressão pós-parto. Falta de suporte familiar, social no geral, falta de uma rede de apoio. Que seja uma gravidez indesejada. Às vezes acontece que é uma gravidez não planeada ou indesejada e tudo isso gera muita ansiedade durante o período da gravidez. O que mais?
mulheres que têm gravidezes muito intensas fisicamente. Há um quadro que se chama hiperêmese gravídica, em que a mulher tem muita náusea e vômitos. Há mulheres que ficam, às vezes, os 8, 9 meses da gravidez. Sim. Então, aquilo provoca um desgaste emocional muito grande e causa ali uma associação do estar grávida com o se sentir mal, o mal-estar, e isso tudo pode ser uma base, né, para depois desenvolver uma depressão pós-parto. Sim. Também numa coisa que se encaixa aqui na nossa realidade, as gravidezes na adolescência, essas questões mais do casamento prematuro, isso tudo também acredito que no nosso contexto também são pessoas que podem estar no grupo de risco. Sem dúvida, uma gravidez que seja fruto de uma violência, uma gravidez que seja fruto de um trauma, como tu mencionaste, um casamento prematuro, um abuso sexual, tudo isso pode, sem dúvida, ser a cama perfeita para desenvolver uma depressão. Exatamente. Em relação ao impacto que a depressão pós-parto tem na mãe, no bebê, na família, poderia explorar um pouco quais seriam estes impactos que podemos observar? Acho que o impacto maior é justamente no desenvolvimento da ligação desse elo entre mãe e bebê. Então, tudo isso vai interferir na maneira ou na habilidade que ela vai ter de lidar com o bebê, de fazer os cuidados básicos dele. Sem dúvida vai acabar por depois acarretar também uma preocupação a quem está em volta dela, seja o parceiro, a família dela, porque aí já temos que nos preocupar não só com a sobrevivência, digamos assim, do bebê, mas também com o bem-estar dela, né? E às vezes há uma sensação assim de impotência, de não saber o que fazer, o que é que eu posso fazer para ajudar ela a sair deste estado. Então, gera com certeza uma ansiedade, uma situação de stress, uma situação de preocupação, de aflição, de medo, até medo de que ela possa fazer algum mal a ela mesma ou à criança, e vai afetar provavelmente a rotina, porque então quer dizer que ela tem que estar sempre acompanhada, tem que haver sempre alguém lá para assumir o lugar que ela não está em condições de o fazer, né? Então tudo isso vai impactar a vida de quem estiver em volta dela, né? Sim. Em relação aos fatores precipitantes, né? Hoje em dia vivemos numa era digital e temos ali as redes sociais e sabemos que a maternidade também é uma grande trend nas redes sociais. Já temos as mommy influencers que fazem tudo parecer tão fácil. Queria que a doutora também falasse um pouquinho desse impacto que hoje em dia quase ninguém não tem acesso. Todos nós praticamente temos acesso às redes sociais. E eu lembro-me, no meu caso, quando eu fiquei grávida do meu filho, a primeira coisa foi download de livros, seguir as pessoas que eu achava que eram as inspirações, exatamente. Mas no fundo é tudo para ver, não é? Então eu queria que a doutora falasse um pouco também disso e do impacto que isso também tem nas vidas das mães. Eu acho que nós estamos a passar por uma fase um pouco transitória. Eu acho que aconteceu muito isso que tu relataste, que tínhamos muitos perfis e uma avalanche de informação que fazia tudo parecer fácil. Eu acho que hoje em dia estamos a caminhar um pouquinho para o sentido oposto. Há uma tendência natural de desromantizar a maternidade, mas já também a ir para um extremo em que tudo que se publica é aflitivo e é uma coisa... É assim, eu sempre fui super a favor da sinceridade. Eu acho que a maternidade não é um mar de rosas, sem dúvida, mas é uma fase, é uma trajetória cheia de belezas e de coisas bonitas e de descobertas maravilhosas. Então eu acho que há necessidade de nós sermos honestos e nós sermos sinceros em relação ao que se passa durante a maternidade, mas
sem romantizar, mas também sem vilanizar o processo. Os meus irmãos às vezes diziam que eu era muito sincera sobre o que se vivia na maternidade. E eu dizia-lhes, epá, eu não sou aquela pessoa que vai dizer, ai, não, é só bênção e amor incondicional, porque Sim. não é só isso. Sim. E eu acho que as pessoas têm o direito de estar informadas antes de fazerem a escolha de ter um filho. Sim. Eu acho que nós temos o direito de ter essa informação e decidir-se, né, e prepararmos-nos para esse momento. Mas, como eu disse, sem ser 8 ou 80. Hoje em dia, como tu disseste, temos uma avalanche de perfis no Instagram, no TikTok, em qualquer plataforma, com toda a informação que a gente pede e que a gente não pede também. Então, é um movimento interessante, é trendy, como tu disseste, mas é importante. Eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos, porque eu acho que esse acesso à informação é crucial para evitar quadros destes, na verdade. Sim. Porque quanto melhor tu te preparas, quanto melhor tu sabes o que está por vir, melhor melhor vai ser a tua aceitação quando chegar esse momento, estás a ver? Para falar um pouco também das abordagens para tratamento, as opções e também como os familiares, a rede de apoio, parceiro, familiares, etc., a importância que estas pessoas também têm nesta fase de tratamento e recuperação da mãe para voltar ao normal, posso assim dizer, e também a criar o vínculo com o bebê. Com o bebê, ok. O que eu vou dizer serve para a depressão pós-parto, mas também serve para o puerpério em si. Sim. Mas num cenário em que a mulher está em depressão pós-parto, principalmente, um dos elementos principais é, sem dúvida, o parceiro. Porque é a pessoa quem, em paralelo com ela, tem a responsabilidade e o papel primário em relação ao bem-estar do bebê. Então, é muito importante que eles, os dois, como casal, como parceiros, como equipa, estejam alinhados sobre esses cuidados. Eu muitas vezes recomendo que esse alinhamento comece antes do bebê nascer. Sim. A gente já ir conversando sobre o que cada um de nós vai fazer, que papéis vai assumir, o que esperar um do outro, que expectativas é que eu tenho, especialmente porque a priori, especialmente em Maputo, em Moçambique, a licença maternidade é para a mulher. O pai não tem direito a muitos dias. Então, acaba que a mulher é efetivamente a cuidadora primária do bebê. Mas isso não quer dizer que o pai tenha que se desresponsabilizar desse lugar. Então, é muito importante que o pai também esteja preparado. E se nós nos prepararmos antes da gravidez, se a mulher entrar num cenário de depressão pós-parto, o pai já não é apanhado de surpresa sobre os cuidados do bebê. Então pode, com mais facilidade, saltar e assumir aquele lugar, aquela posição. A família, os amigos, são outros fatores, são outros elementos super importantes. Durante a recuperação da mulher, uma das coisas que é crucial, que é um remédio, é presença. Então, ela não se sentir sozinha, que é o que muitas mulheres se queixam durante o puerpério, é da solidão. Então, é muito importante que a família, que os amigos estejam presentes, nem que seja só para ouvir, para fazer companhia, para conversar. Porque a mulher passa ali o dia inteiro com um ser que não consegue se comunicar com ela. Então, é importante ela ter com quem conversar, ela ter com quem falar, ela ter com quem interagir. Então, a família estar por perto, os amigos estarem por perto. A rede de apoio também serve para questões práticas. Quando a gente fala de rede de apoio, não estamos só a falar desta companhia, estamos a falar de ações práticas. Fazer uma refeição, fazer compras, ajudar com limpezas, ajudar em cuidados do bebê. Há várias coisas que os familiares, os amigos podem apoiar, podem estar lá e ficar com o bebê,
proporcionar tempo de descanso a esta mãe. Quando digo descanso, não é necessariamente só para ela dormir, mas para ela ter um tempo para ela, para tomar um banho relaxante, para fazer uma caminhada, para ver uma série, para ler um livro, para estar um pouquinho Só a respirar, né? exatamente. Então, tudo isto são pequenas coisas que esta rede de apoio pode fazer, né? Eu até às vezes sugiro fazerem tipo um chitiquezinho, né? Cada um dá, oferece aquilo que pode. Olha, eu tenho meia hora, eu posso às quartas-feiras ir fazer compras. Cada um oferece aquilo que tem. E se juntarmos um bocadinho que cada um oferece, já dá um alívio já dá grande. e dá um suporte consistente. Estás a ver? Sim. Para a área mais de terapia e psiquiatria, posso assim dizer, Sim. como é que funciona o tratamento de uma paciente que tem depressão pós-parto? Dependendo da análise que o profissional que a atender faça, ela pode fazer psicoterapia, pode fazer sessões de terapia, psicanálise, mas dependendo do estágio da depressão em que ela se encontra, aí a gente já pode convidar ou sugerir que ela procure também um psiquiatra. Não tem que ser um ou outro. Pode ser feito um tratamento em paralelo. Ela pode fazer terapia com um psicólogo e pode fazer também o seu acompanhamento com um psiquiatra. Isso porque só o psiquiatra é que está habilitado a prescrever medicação, por exemplo. Sim. Né? Então, dependendo do quanto ela precise já da intervenção de medicamentos, então aí já se sugere que ela faça esse acompanhamento paralelo ou faz só com o psiquiatra depois, ou começa com o psiquiatra e depois, quando já estabilizar um bocadinho melhor, completa com psicoterapia. Ok. Em relação às estratégias de autoprevenção, sabemos que não temos como realmente prever que vai acontecer, mas há como prevenir? De certa forma. Na verdade, eu não sei se a palavra seria prevenção. Eu acho que é mais prepararmos-nos e reduzirmos ao máximo a possibilidade. Sim. Mas, por exemplo, no caso das mulheres que já têm histórico de algum quadro relacionado com a saúde mental, um dos passos de prevenção é já estar a fazer terapia durante a gravidez. Já é meio caminho andado. A gente já vai iniciar ali o processo de modo a que ela, quando se deparar com toda a avalanche que vem com o puerpério, já está minimamente preparada para isso. Outra ação de prevenção é o que acabamos de falar agora, é informação. Informarmos-nos o melhor possível durante a gravidez sobre o que vem, o que esperar dessa fase. Ler, como tu disseste, seguir perfis que sejam, que nos nutram efetivamente, né? Porque também eu acho que há uma positividade tóxica às vezes que depois dá essa sensação de que tudo é fácil e quando tu chegas lá aumenta a expectativa. Exatamente, e aí tu chegas lá e descobres que é tudo menos fácil e achas que o problema é contigo, porque se todos aqueles que tu segues fazem parecer que aquilo é tranquilo e belo e maravilhoso, tu começas a achar que o problema é teu, sou eu que não estou a dar conta, e aí já vamos gerar frustrações em relação aos cuidados do bebê, e aí já entramos num outro caminho que também pode nos levar para esse quadro de depressão. Então, informação prática, útil, é crucial. Prepararmos-nos em relação aos cuidados do bebê, fazer cursos pré-natais que vão nos ensinar na prática a trocar uma fralda, a pôr para rotar, a pôr ele a amamentar, tudo isso vai ajudar a que não tenhas que aprender no momento. Sim. Então, exatamente. Então, tudo isso ajuda. Uma programação, como eu estava a dizer, essa questão da rede de apoio, eu acho que essa programação de como é que vai ser. Ok, a mulher está para ter um bebê. Como é que ela se vai alimentar? Quem vai fazer estas refeições? Por exemplo, já fazermos um plano, né? A gente já saber de antemão que é preciso a pessoa X para garantir que ela ao acordar tem um pequeno almoço dela pronto, e etc, etc. Porque a mulher nessa fase, eu costumo dizer que nós temos que cuidar dela para que ela possa cuidar. Exato. É crucial que ela se sinta amparada, que ela não precise de se preocupar com todas as outras questões que garantem o funcionamento dela
para que ela possa efetivamente dedicar-se e Exato. cuidar só do bebê por Sim. inteiro. Sim. Então, tudo isso eu acho que são formas que a gente tem de reduzir a probabilidade de sermos apanhados de surpresa e acabarmos numa depressão pós-parto. Certo. E doutora, em relação à depressão pós-parto em si, sendo ela, vou dizer assim, sendo um transtorno complexo como uma depressão geral, Sim. e quais seriam as principais, como é que eu posso dizer? Qual seria a primeira coisa que um parceiro deve fazer quando desconfia? Porque nós sabemos que muitas vezes os parceiros têm medo de trazer, chegar. exatamente, trazer a questão ou abordar o assunto, porque a mulher está sensível naquele momento. Está. Então, como é que podemos aconselhar o parceiro ou a pessoa que é o apoio desta mãe, como sugerir? Como é que ele pode abordar a questão? Abordar a questão, sugerir uma solução ou a procura de um profissional. É assim. Eu acho que os pais, aqui no contexto que nós vivemos, eles têm uma posição um pouco delicada, como tu mesma disseste. Primeiro porque quase ninguém espera que eles saibam o que fazer. Sim. Começa logo por aí. Então tudo o que eles dizem é muitas vezes colocado em dúvida pelas outras pessoas, né? Especialmente pelos mais velhos, os avós e os familiares em geral, porque não se espera que o pai saiba o que fazer, que o pai saiba como cuidar. Por isso é que eu disse que eu acho que o casal, como casal, tem que fazer esse plano de interação, tem que construir a dois qual é a narrativa que eles querem seguir. Qual é o canal, porque eles, melhor do que ninguém, conhecem o canal de comunicação um com o outro. Não tem exatamente como a gente dizer como é que tu vais falar com a tua mulher, porque cada mulher é diferente. Claro. O approach, né, é diferente para cada uma. E nessa fase, a mulher, além de estar a passar por uma revolução a nível emocional, a nível social, também está a passar por uma revolução a nível físico, né? Com o próprio corpo, ela não se reconhece, ela estranha, ela não gosta do que ela vê. Então, qualquer coisa que se diga tem que ser dita com cuidado. O que eu aconselharia aos pais, quando notarem algum sinal de que a sua mulher possa estar a passar por alguma coisa que não seja normal, que não seja só um baby blues, que não seja uma tristeza esperada, eu acho que a primeira coisa é acolher. A primeira coisa é ele verbalizar isso para ela, porque muitas vezes ela nem consegue pôr em palavras o que ela está a sentir, ela não consegue ir e pedir ajuda. Então é um alívio muito grande quando a tua pessoa vem e diz por ti aquilo que tu estás a sentir. Então eu acho que o primeiro passo é ele ter esta postura acolhedora. Ele chegar e dizer: amor, eu sinto que tu estás triste, eu sinto que tu estás sensível, eu sinto que estás... Então, verbalizar para ela, que é para ela poder dar um retorno, ok? Depois, estimular aquela procura ajuda, não fazê-la sentir incompetente. Exatamente. Porque muitas mulheres sentem-se incompetentes, acham que estão a falhar na sua execução como mães. Tal então, da culpa. Exatamente, essa culpa e essa sensação de não estar a dar conta de tudo o que é suposto eu dar conta, porque existe este mito que a mulher consegue de que a mulher tudo. nasceu programada para ser mãe. Exatamente. E não é verdade. A mulher também aprende a ser mãe, né? Nenhuma mulher nasce a saber trocar uma fralda. A gente aprende. E então já existe uma pressão anterior, uma expectativa de que aquela pessoa, aquela mulher saiba dar conta de tudo. Então é crucial que o pai
não passe para ela este sentimento, não faça esta crítica, este julgamento, não faça ela sentir esta sensação de incompetência, muito pelo contrário, vai lá e faz também. Né? Há muita gente que diz, o pai tem que ajudar, o pai tem que apoiar. O pai não é um apoio, o pai é um agente. Sim. Ele participa daquilo. Sim. Ele não está a ajudar, ele não está a apoiar só. Ele é um agente ativo. Como eu disse, no contexto em que nós vivemos, infelizmente, ele não pode assumir esse lugar porque ele tem que ir trabalhar porque não há licença paternidade. Sim. Né? Então, mas ele, ao chegar, ele pode fazer outras coisas. Né? Ele vem do trabalho e ele pode assumir o seu posto. É de dar banho à criança, é de pôr a arrotar, o que quer que seja. Então, esta é outra coisa que ele pode fazer. É assumir esta posição daquilo que ela não está capaz de fazer sem incutir culpa, sem deixar claro para ela que eu estou a fazer isto porque tu não estás a conseguir dar conta. Sim. Né? Então, acho que esses 2 passos são os primeiros. E o terceiro, e que é tão importante quanto, é estimular aquela procura ajuda. Vamos lá resolver isto juntos, vamos lá procurar ajuda, vamos lá perguntar à tua obstetra, vamos falar com a tua médica ou com o teu médico, que esses, se calhar, podem depois encaminhar, né? Sim. Então, buscar, ajudá-la a encontrar um ponto, um recurso de confiança, alguém em que ela já confie, que ela já conheça e que possa também amparar e orientar e encaminhar para o profissional Sim. que ela precisa, né? Então, ele pode fazer este estímulo também. Vamos lá procurar ajuda, né? Eu estou aqui, vamos juntos. Sim. Okay? Em vez daquela coisa do também, ela vai resolver, ela vai pedir ajuda, ela há de ir, né? Ou vai, a mulher de repente tem que ir à consulta sozinha. É um desamparo muito grande, então é Sim. importante que ele esteja ali presente. Sim. Bem, não sei se tem mais alguma coisa que gostaria de deixar ficar aqui. Não sei, estou a tentar lembrar-me se houve alguma outra pergunta que eu tenha recebido que a gente não tenha falado, mas eu acho que não. Eu acho que de forma geral eu acho que conseguimos falar de quase tudo. E lembro-me que houve alguém que perguntou o que nós já falámos aqui sobre como é que a gente pode ajudar uma mulher que está em depressão pós-parto. E esqueci-me de dizer uma coisa que é importante também, que é nós, enquanto a rede de apoio daquela mulher, é importante que a gente também esteja informado sobre aquele quadro. Então, se a gente sabe que a fulana está a passar por esta depressão pós-parto, é importante nós buscarmos informação para podermos entender o que ela está a passar, que sintomas é que ela está a sentir, a manifestar, e podermos com mais facilidade ajustarmos-nos e darmos o que ela precisa. Okay? Então, é importante que a gente também entenda que nós também temos um papel ativo em fazê-la sair deste quadro. E o outro que também é muito, muito, muito importante, que é quando a mulher começa a melhorar, nós temos que continuar lá. Sim. Nós temos que continuar a dar. Isto tem que ser um apoio contínuo. Sim. Porque a cura da depressão vem nas calmas. Vem um dia de cada vez, um dia depois do outro, né? Então, estar atento, estar vigilante, se nenhum sintoma se agrava, se não aparece um sintoma novo, e estarmos lá continuamente, né? Sim. Então, acho que agora respondemos tudo. Eu estou a vir aqui, ainda para quem não está a perceber, em casa temos aqui algumas perguntas que foram feitas no Instagram, na caixinha de perguntas do Instagram, pelos nossos seguidores. Temos aqui uma seguidora que pergunta se por acaso a depressão pós-parto pode estar ligada à deficiência mineral ou vitamínica. Pode, no sentido de que nós temos componentes no nosso corpo que vão afetar o nosso humor. Por exemplo, a vitamina D, a gente sabe que é uma componente que afeta diretamente o nosso humor. Então, obviamente que a deficiência é por isso que quando as mulheres estão grávidas, os obstetras muitas vezes recomendam complexos de vitaminas, multivitamínicos, que é mesmo para garantir que os níveis de vitaminas estão nivelados, né? Que é para não afetarem, não criarem esses... Tem aqui mais uma pergunta que a doutora logo no início respondeu, mas talvez pode reprisar, que é sobre fazer a medicação para a depressão pós-parto enquanto se está a fazer a amamentação.
não há nenhum contraindicativo de fazer a medicação enquanto se está a amamentar. O que tem que haver como eu disse, tem que haver uma equipa multidisciplinar que está alinhada, porque cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher, cada caso é um caso. Então não é só fazer a medicação assim de ânimo leve. Em termos do risco de passar alguma substância no leite materno, como eu disse, a carga é muito, muito, muito pequena, muito Sim. reduzida. Ainda assim, há profissionais que recomendam, por exemplo, que após a mulher tomar a medicação, faça o descarte do leite que vem logo a seguir. Sim. Que é para garantir que na próxima mamada já não passa nada. Mas mesmo assim, os estudos, pelo menos mais recentes, indicam que não há nenhum problema em a mulher fazer a medicação, certo, ao mesmo tempo que está a amamentar a Sim. criança. Mas sempre com indicação alinhada entre o psiquiatra, o obstetra e o pediatra. certo. Que é para a gente garantir que a medicação está feita de forma correta para não afetar o bebê. O bebê, certo. A última pergunta realmente era se a rede de apoio faz diferença. A doutora já respondeu que sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Faz toda a diferença. Toda a diferença, tendo depressão pós-parto ou Ou não. não, exatamente. Por isso é que eu disse que, na verdade, estas recomendações todas são para um puerpério saudável. Né? Mesmo a mulher não tendo depressão pós-parto, todas estas componentes vão fazer diferença em como ela vai atravessar este puerpério. Especialmente porque a depressão pós-parto pode surgir tempos, como a gente disse, pode vir até 4 semanas depois do parto. Então a gente pode achar que a mulher está bem e de repente, do absoluto nada, ela começa a ter uma sintomatologia. E a gente fica tipo, isto vem de onde? E achamos que não está ligado a uma coisa a outra. Mas está. A exaustão, a privação de sono, a falta de companheirismo, de rede de apoio, tudo isso pode desencadear. Pronto, de jeito final, aqui, de forma a resumir, deixar só ficar em casa que a depressão pós-parto acontece, não existe assim um modelo específico de uma mulher que não vai ter depressão pós-parto. É impossível saber quem pode ter ou não, mas a doutora falou um pouco de como minimizar um pouco as probabilidades, exatamente. Na verdade, a gente está só a tentar, porque na verdade não tem como prever nem como controlar. Exatamente. A importância também de estudar, ler, informar-se sobre a maternidade, sobre este assunto que é a depressão pós-parto, não só a gestante, mas também com o parceiro, a rede de apoio, fazer um plano, principalmente dos primeiros momentos do puerpério. Não sei se falta mais alguma coisa importante. Não, acho que não. Acho que se a gente atentar a essas questões, e acho que já houve um tema que se falou aqui, que foi da amamentação, que também é outro grande fator durante essa fase, é um gatilho muito grande, porque é uma expectativa muito grande que quase toda mãe tem em relação ao depois do nascimento do bebê. Vou conseguir amamentar. Então, a gente tentar criar condições para que ela não tenha dificuldade ou tenha o mínimo possível, que é para ela também não se sentir frustrada com estas questões. E deixando bem claro que quando não sendo possível, não faz dela menos mãe. A mãe que não amamenta de forma biológica, não é menos mãe, não é uma mãe menos competente, não é uma má mãe. Então, tirar também um pouco esta carga da expectativa que nós temos sobre a mãe que ela vai ser, também ajuda bastante. Nós deixarmos que ela seja a melhor mãe que ela pode ser. E não estarmos ali a cobrar e a fazer ela se sentir retraída, incompetente, uma mãe menor. Né? Isso tudo também ajuda a que ela ganhe confiança na mãe que ela é, né? E que ela esteja à vontade e segura no papel que ela está a exercer, porque não há maternidade perfeita, não há mães perfeitas, né? Eu e tu que somos mães sabemos disso, cada uma de nós se partilhasse como foi a sua maternidade, teríamos pelo menos experiências muito diferentes, né? E não faz nem por isso somos mães melhores ou piores que as outras. Exatamente. Tem um dizer que eu gosto muito que é por exemplo, tu és a melhor mãe que o teu bebê pode ter. Exatamente. Não existe melhor mãe. Eu levo sempre para as minhas amigas que vão ser novas mamás. Ou, tenho, muitas vezes para mim mesma,
naquele momento do stress, porque eu estou a viver outra fase dos 3 anos. Boa sorte. Estamos mesmo... Boa sorte. E tu acabaste de dizer uma coisa agora que na verdade nós não tínhamos falado, mas que também é um grande fator importante que pode ajudar muito, que é isto, troca com outras mães. Sim. Grupos de apoio, grupos Sim. de grupos de partilha entre mães, isso também pode ajudar Sim. muito a Sim. mulher a sentir-se melhor na sua pele agora de maternidade. Sim, os grupos de apoio. Os grupos de apoio, conversa, os chats. Sei que há vários grupos agora sim, do no WhatsApp. No Facebook, A gente sim. vai lá, desabafa alguma questão Sim. e só receber as mensagens de apoio que a gente não sente que está a dizer isto para me fazer sentir melhor, Sim, porque sim, são sim. mensagens que vêm de pessoas que já passaram por aquilo, Sim. então a gente tem um peso, tem um valor diferente, Sim, né? sem dúvida. Então tudo isso também é muito importante. Grupos de Sim. apoio também. Muito obrigada, doutora Lígia, pela presença aqui, pela partilha. De nada. Esperemos que venha mais vezes. Acho que sim, temos muita coisa para falar sobre o Peripério, então acho que cada vez mais. Sim, sem dúvida. E deixamos aqui ficar o nosso agradecimento a todos os nossos convidados. Convido-vos a subscreverem no nosso canal, deixarem o like, comentarem, ligarem o sino de notificações para sempre que tivermos um vídeo novo, vocês serem os primeiros a assistir. E fiquem atentos até o próximo vídeo. Até a próxima.